comunismo é uma praga. Devemos estar sempre atentos para defender o Brasil. Nos países comunistas, as pessoas têm que dividir a própria casa com desconhecidos. E não é só a casa, é o carro também. As pessoas são obrigadas a trabalhar horas e mais horas, sem direito algum. E o governo tem acesso a todos os dados dos cidadãos. As pessoas são vigiadas 24 horas por dia. As únicas coisas que funcionam no comunismo é a saúde, a educação e a segurança. Em Cuba só tem 3 coisas que funcionam. É a segurança, é a educação e exatamente a saúde. É por isso que a gente diz, a nossa bandeira jamais será vermelha. Muito bem, fala aí seus comunistas, tudo certo com vocês? Estamos começando o Desperta SL de hoje, sexta-feira, 12 de janeiro, 7h02 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado pela companhia, muito bom dia para todo mundo que já está chegando por aí, muito obrigado também para quem está em fusos horários diferentes, muita gente assiste a este programa de várias partes do mundo, então são 7h02 em Brasília, mas seja lá a que horas você estiver assistindo a este programa, na hora do almoço, no meio da tarde, no meio da manhã, à noite, de madrugada, muito obrigado, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o influenciador digital, por assim dizer, né? Ramon Ortiz. Eu sigo ele no Instagram lá já há um bom tempo, faz vários vídeos muito bem sacados em relação ao medo do comunismo que tem no mundo todo, né? Não é só no Brasil não, tá? Não se enganem, não é só no Brasil esse tal, o medo do comunismo imaginário, né? Então tá aí o comunismo que a gente vê também, né? Que vai tomar sua casa, o seu carro, vai gerenciar os seus dados, você vai trabalhar sem direitos, tá aí bem explicado para quem viu o vídeo, né? Para quem tá só nos ouvindo, enquanto ele falava desses medos todos, aparece aí os logotipos do Airbnb, da Uber, do iFood, do Google, da Meta, etc e tal, né? Então, a diferença entre a realidade material e a realidade imaginária, ela tá muito mais próxima, né, na verdade do que a gente imagina. Olha só, estamos ao vivo em todas as redes sociais, pelo menos nas mais famosas e relevantes por aí, então muito bom dia para quem nos acompanha pela Twitter, pelo Twitch, pelo Facebook, pelo Instagram e também, é claro, pelo YouTube. Estamos ao vivo no canal do Eduardo Moreira, canal do ICL Notícias, canal do Leandro Demore, canal da Rádio Brasil Atual e vários outros canais. Fazemos aqui uma transmissão multicanais em vários canais do YouTube, em vários canais de redes sociais por aí também. E muito bom dia para quem nos acompanha na TV aberta, TVT em São Paulo, TV Quirimuri na Bahia e também pelo bom e velho Radinho. Muito obrigado a quem está nos ouvindo neste exato momento, pela Rádio Brasil Atual em São Paulo e também aos queridos amigos da Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis, muito bom ter a companhia de vocês por aqui, nossos mais novos parceiros, né? E esperamos, dentro em breve, aumentar essa rede. Aliás, se você quer fazer parte da rede Desperta, se você tem uma rádio por aí, nas cidades brasileiras, se você gostaria que este programa fosse transmitido, este e outros programas do ICL, por que não? Entre em contato com a gente, porque podemos estudar também essas possibilidades. Vai que a gente daqui a pouquinho está aí numa outra rádio, numa outra, e estamos formando uma grande rede de rádios pelo Brasil, porque o rádio ainda é o veículo mais forte que tem espalhado pelo Brasil, né? Várias cidades do Brasil, a imensa maioria delas tem ao menos uma estação de rádio. O grande rádio que ia morrer com a televisão, e depois o rádio ia morrer com não sei o que, e o cinema ia matar o rádio, e a internet ia matar o rádio, e ninguém matou o rádio, porque o rádio é o verdadeiro, imorrível e imbrochável, né, Jimmy? Quem é o imorrível e imbrochável é o rádio. Jimmy hoje tá feliz, porque é sexta-feira, né, Jimmy? Jimmy, cujo único defeito, falamos na quarta-feira, é torcer pro Flamengo. Só esse, né, Jimmy? O pessoal falou que o defeito das pessoas era não ter nascido herdeiro, não ter nascido filho de bilionário e tal. O Jimmy tem esse pequeno defeito. Vamos torcer esse ano mais uma vez pro Flamengo não ganhar nenhum título, que é difícil, porque o time do Flamengo é melhor do que todos os outros. Mas no ano passado já deu certo, Jimmy. Eu fiquei torcendo muito pro Flamengo não ganhar nada, Jimmy. É o que eu tenho que fazer, é o meu trabalho, cara. Tu não acha que tá certo isso? Não tá correto? Hã? Foi um ano atípico? Esse é legítimo comentário de flamenguista, cara. É um ano atípico do Flamengo que não ganhou nada, né? Não ganhou nada. Eu dei graças a Deus, cara, que o Flamengo foi barrado pela pandemia. A única coisa boa da pandemia foi o Flamengo não ter ganho. Se não tivesse tido pandemia, acho que o Flamengo tinha enfileirado uns 5 anos de ganhado tudo. E aquele time era espetacular, né, Odimão? 2019, né? 2019 era bom.
Que timaço, cara. Eu vi aquele time ser montado. Eu ia em muitos jogos do Flamengo quando morava no Rio de Janeiro, porque apesar de tudo, tirando a brincadeira aqui, eu sou apaixonado por futebol, né? Então eu acabava indo vi o Vini Júnior jogar, aliás, e vi esse time do Flamengo ser montado lá bem no começo, Everton Ribeiro, Diego, né? Tava bem no comecinho ali. Muito bem, Jimmy. Também fui naquele jogo que o Grêmio tomou 5 gols do Flamengo. No Maracanã, inclusive. Encontrei uma amiga minha lá e tinha sido... O que era aquilo, Jimmy? Libertadores de 2019, né? Semifinal. Tinha sido 0x0 na Arena, não foi? 1x0 na Arena? Não, foi empate na Arena. Foi empate, né? Empate. Um jogo que o Flamengo devia ter feito 415 gols. E aí eu encontrei uma amiga minha no Maracanã e ela falou, o que tu acha que vai acontecer hoje? Eu falei, eu acho que a gente vai tomar um pau. Não vai nem ver a cor da bola. Eu falei pra ela, vai ser 3x0 pro Flamengo. Ela ficou tão braba comigo que ela não assistiu o jogo comigo. E no final a gente tomou 5. Então assim, não é que eu tava muito errado não, né? Acontece. Mas no ano passado ganhamos o jogo do Flamengo, hein? Ganhamos. Evitamos, inclusive, que o Flamengo pudesse ter sido campeão. Muito bem, gente. Vai deixando seu like por aí, vai assinando o nosso canal, ativando o sininho, aquela coisa toda. Você sabe como é que é o esquema do YouTube aí. Quem puder, e por gentileza, compartilhe esse programa também para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo maravilhoso, que é um conteúdo educacional, muito mais do que jornalístico. Este programa eu acho que esse programa é um programa educacional. As pessoas comentam isso comigo também. Porque aqui nós ensinamos as pessoas a entender o que está rolando pela imprensa. A gente não fica só lendo notícia aqui, senão não ia ter graça nenhuma, senão poderíamos ser substituídos por aquelas maquininhas da Amazon e do Google que ficam lendo notícias para vocês, né? Não é o nosso intuito aqui, pelo menos não no curto espaço de tempo, não espero ser substituído por nada além disso. Talvez no futuro vocês possam ver este programa com um holograma, né? Um holograma de Leandro Demore aqui apresentando o programa para vocês e de modo que eu perca meu emprego. Será que isso vai acontecer? Não sei, tudo é possível, né? Tudo é possível. Mas por enquanto não vamos pensar nessas possibilidades, né, Jimmy? A gente precisa trabalhar também, né, Odimão? Correto? Correto. Muito bem, vamos lá para o ICL Notícias, o portal do ICL. Para quem não sabe, temos um portal lindo e maravilhoso que estreou em dezembro do ano passado, iclnoticias.com.br. Coloque aí nos seus favoritos e coloque na sua dieta diária de consumo de notícias. Nova renegociação dará desconto de até 70% para a dívida ativa. Atenção, quem tem dívida ativa com a União, empresas que têm dívida ativa com a União, vai ser possível renegociar essas dívidas. Mais um programa do governo de renegociação de dívidas depois do que já teve no ano passado, principalmente o programa chamado Desenrola. Aliás, se você não sabe, existe um programa chamado Desenrola que você pode, através do aplicativo do seu banco, ou pode ir até a agência bancária também, como faziam os homens das cavernas, né? Se você gosta disso, você pode ir lá até a agência bancária ou pelo aplicativo do banco você pode renegociar várias dívidas, várias empresas privadas aderiram a esse programa do governo, então são dívidas aí de conta de telefone, conta de luz, dívidas com os próprios bancos, dívidas de que você comprou lá uma roupa no crediário, uma televisão, um eletrodoméstico, então tem várias dessas dívidas que podem ser negociadas, cartão de crédito, então você pode entrar no cartão do banco lá. E essa aqui agora, esse programa chamado Regularize, ele é um programa para CNPJs. Os contribuintes inscritos na dívida ativa da União poderão renegociar até 30 de abril o débito com até 70% de desconto nas multas e nos juros. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional abriu segunda-feira, portanto, essa segunda-feira que passou agora, 5 editais de transação tributária, que é como chama a modalidade, né? Uma modalidade de parcelamento criada durante a pandemia da Covid de 2019. Chamado de transação por adesão, o programa permitirá o parcelamento da dívida em até 145 meses. Na transação tributária, o tamanho do desconto é determinado conforme a capacidade de pagamento do devedor. Quem tiver menor capacidade de pagamento terá os maiores descontos. Os editais estão divididos nas seguintes categorias: dívidas de pequeno valor, débitos de déficit de recuperação ou irrecuperáveis, capacidade de pagamento, inscrições garantidas por seguro, garantia ou carta-fiança e microempreendedores individuais. Então, até mesmo dívidas ativas com a União, de MEI, se você for MEI, não pagou lá as prestações da MEI, deixou lá, esqueceu, ficou sem grana, sei lá o que aconteceu na sua vida. E aí ficou com uma dívida com a União, com o poder público, com o Estado. Então agora você pode renegociar isso também, mesmo sendo MEI. Então os vários CEO de MEI do Brasil aí podem renegociar as dívidas também.
O devedor poderá fazer simulações e pedir adesão ao programa na página do Regularize, que é um portal de serviços do governo federal. Então é o seguinte, vai lá para o iclnoticias.com.br, que dentro dessa notícia, que está na capa do nosso portal, tem o link para você acessar o Regularize. Aí você vai lá, faz uma simulação. Pô, estou devendo aqui R$ 1.200 de dívida ativa da minha MEI, da minha empresa, tal, não sei o quê. Estou devendo R$10.000, 20, 30, estou devendo R$500.000. Os limites aqui que podem ser financiados são até R$45 milhões de dívida, né? Então você que tem um débito com a união de R$45 milhões pode renegociar também esse débito. Então dá uma olhada lá no portal do iclnoticias.com.br que o link está por lá. Oceanos batem novo recorde de temperatura em 2023, aponta um estudo. Os oceanos atingiram em 2023 a temperatura mais alta já registrada na história, com um aumento de 0,23 graus Celsius em comparação com 2022. Sempre que a gente fala desses aumentos parece pouco, né, gente? A temperatura do mundo aumentou 1,5 graus na média nos últimos... 1,5 graus, né? Tudo bem, não faz diferença se está 22 graus ou 23,5, né? Mas na verdade não é assim que funciona. Um aumento de 0,5 grau Celsius na temperatura média do mundo, por exemplo, já começa a dar problema. Derretimento de geleira, proliferação de insetos e vírus que não prolifera porque não sei o que. Já tem algumas regiões do mundo que não tinham, por exemplo, problemas com doenças transmitidas por mosquitos, que já estão começando a ter, porque começa a ficar um pouco mais quente, o mosquito começa a migrar. Então, a margem é muito pequena, né? Muito pequena. É o que aponta o estudo do Instituto de Física Atmosférica da Academia Chinesa de Ciências. Segundo o documento, é o 5º ano consecutivo de aquecimento das águas e a tendência é de aumento, demonstrando que esse fenômeno, segundo esse estudo, é irreversível. Irreversível, talvez, para sempre, mas irreversível com certeza no médio e longo prazo. Lembrando que a gente tem aí a Agenda 2050, a famosa Agenda 2050, que principalmente os países mais poluidores, nem todos assinaram. Se eu não me engano, os Estados Unidos, por exemplo, não assinou os Acordos de Paris. Se colocaram como meta zerar a emissão de gases poluentes em 2050, e nós já mostramos no programa aqui no ano passado que isso não vai acontecer. Dificilmente, porque até 2025 o nível de aumento de gases poluentes, de emissão por conta principalmente da industrialização, ele deveria parar de aumentar. E aí no momento que para de aumentar em 2025, tem que começar a cair até 2050. Bom, ao que tudo indica, não vai parar sequer de aumentar até 2025, vai seguir aumentando. Então esse é um problema muito grave. Com a participação de 17 institutos de pesquisa em 5 países, o estudo mostra que os 2.000 metros mais superficiais dos oceanos absorveram mais calor em 2023 do que o recorde que foi 2022. Segundo o documento, a quantidade acumulada de calor equivale a ferver a água de 2,3 mil milhões de piscinas olímpicas. Esse aqui é o mesmo estudo que nós demos ontem aqui, que foi publicado também na imprensa estrangeira, pelo jornal inglês The Guardian. A gente não leu a notícia toda, até porque a notícia estava em inglês, então fica muito complicado de manhã aqui, a gente ficar traduzindo ao vivo, né? Demora demais, aquela coisa toda. E aí eu mostrei ontem apenas os gráficos. Lembro que no programa de ontem eu mostrei um gráfico assustador de tendência de subida da temperatura? Muito bem, esse estudo agora está traduzido aqui, o resumo do estudo, lá no site do iclnoticias.com.br, então chega lá também para ler o estudo. Vamos lá para Bloomberg Linha, um site que é dedicado aí à cobertura da economia no mundo todo e tem uma versão brasileira também. Prejuízos com desastres naturais alcançaram 250 bilhões de dólares em 2023.
Tempestades extremas e outros desastres naturais causaram aproximadamente 250 bilhões de dólares em perdas no mundo no ano passado, com menos da metade desse valor efetivamente coberto por seguradoras. Segundo dados compilados pela Munich Re, a conta ultrapassa a média dos 10 anos anteriores e inclui impacto de perdas catastróficas causadas por terremotos na Turquia e na Síria. Os Estados Unidos, por sua vez, tiveram uma temporada de furacões menos severa do que 2022, com muitas perdas das seguradoras decorrentes das tempestades regionais. O cientista-chefe do Centro de Estudos diz que as seguradoras agora precisam repensar como classificam as tempestades. Claro, a preocupação desse estudo aqui é com o negócio das seguradoras, não é com o meio ambiente. Tá bem claro aqui. Agora, mais um indicativo de que tem impacto na vida de todo mundo. Olha, o novo procurador da República, o Paulo Gonet, afirmou que vai fazer uma reanálise dos inquéritos da CPI da Covid. Notícia surpreendente, fiquei bastante surpreso mesmo, o que mostra, claro, mais uma vez, que o Gonet está disposto a mostrar serviço na PGR. Né? Muito importante. O relatório da CPI da Covid, vamos lembrar, que indiciou aí várias pessoas, entre elas o senhor Jair Bolsonaro, foi jogado no lixo pelo ex-procurador-geral da República, o senhor Augusto Aras, literalmente. Quando terminou a CPI da Covid, produziu-se inquérito, eu já expliquei várias vezes aqui, a CPI atua basicamente como uma delegacia de polícia, né, gente? Pode quebrar sigilo, pode chamar testemunha, pode intimar pessoas, pode dar voz de prisão, é uma delegacia de polícia, é uma comissão parlamentar de inquérito, de fato. E a partir do momento em que ela termina, produz-se um relatório. O relatório é como se fosse um inquérito policial. O que é que faz a polícia quando termina o inquérito policial? A polícia remete o inquérito policial para o Ministério Público. Não sai da polícia e vai direto para a Justiça, vai para o Ministério Público. O Ministério Público, assim chamado, titular da ação penal. E o Ministério Público vai analisar o inquérito e dizer o seguinte: isso aqui vai para a Justiça, vou oferecer uma denúncia ou não. O Augusto Aras viu o inquérito da CPI da Covid e jogou no lixo. E agora o Paulo Gonet diz que vai reavaliar, vai retomar alguns dos inquéritos recorrentes da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid, realizada no Senado em 2021. A informação foi dada pela jornalista Miriam Leitão na Globo News, está republicada aqui no site do iclnoticias.com.br. Temos dados da CPI para serem avaliados, vamos reanalisar aquilo que for possível realizar ainda em termos de análise e de repercussão jurídica do que foi feito e do que deixou de ser feito, disse o Gonet. Elaborado pelo senador Renan Calheiros, o relatório incluiu 81 pedidos de indiciamento, abrangendo, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os ex-ministros Eduardo Pazuello, Marcelo Queiroga e Onyx Lorenzoni, entre outros vários militares, inclusive, tiveram seu indiciamento pedido. De acordo com Gonet, na gestão do ex-PGR Augusto Aras, pedidos de investigação tiveram pouca repercussão dentro do Ministério Público. É um jeito carinhoso de falar que o Aras estava andando para esses inquéritos. 2 investigações preliminares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso, acabaram arquivadas pelo ministro Dias Toffoli, a pedido do então vice-procuradora-geral, Alindora Araújo, que foi parte do esquema para blindar o Bolsonaro na PGR durante os anos do Augusto Aras. Ouvimos muito falar sobre Alindora Araújo. Eleições 2024, eleitor tem 4 meses para regularizar título e votar em outubro, então atenção, outra notícia publicada pelo iclnoticias.com.br, mas só para lembrar vocês aqui, esse ano tem eleições, então espertem-se e regularizem os títulos. Principalmente as pessoas que deixaram de votar em outras eleições, o título está lá bloqueado porque tem que pagar multa. A multa é baixíssima, tá, gente? Sei lá quanto é que tá a multa hoje, deve ser R$3, R$4, não sei. E para quem mudou de cidade, lembre-se, se você mudou de cidade, você não pode votar se você não mudar o seu domicílio eleitoral. Então, organizem isso para votar para as eleições municipais desse ano. Ministro Macedo escondeu ida a carnaval de Aracaju e pagou o fotógrafo com verba pública. Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, fez uso de dinheiro público para custear a viagem de 3 servidores para Aracaju e participar de uma festa de carnaval fora de época, no fim do ano passado. Segundo o jornal Estado de São Paulo, um deles foi o fotógrafo oficial da Presidência da República que fez fotos de Macedo durante a folia.
Na agenda do ministro, segundo a apuração dos repórteres Gabriel de Souza e Tárcio Lohan, constava uma agenda particular entre os dias 13 e 5 de novembro. Para justificar a ida dos assessores, a Secretaria-Geral informou que eles acompanhariam Macedo em visita a uma ONG, cuja sede está em um município vizinho a Aracaju. O endereço da ONG está registrado na Receita Federal. A agenda oficial de Macedo, entretanto, não registrou nenhuma missão. O chefe da pasta também não postou foto do encontro nas redes sociais. Em contrapartida, publicou 28 imagens em um vídeo no Carnaval. Aracaju é o reduto eleitoral de Macedo. A Secretaria-Geral da Presidência da República informou ao jornal Estado de São Paulo que irá abrir uma sindicância para investigar o caso. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União também pediu uma investigação para apurar o uso dos recursos. Segundo o jornal, os 3 servidores tiveram passagens diárias pagas a mando do próprio ministro de Lula. De acordo com o registro do portal Transparência, a viagem custou mais de R$18 mil aos cofres públicos. O fotógrafo Bruno Fernandes da Silva, conhecido como Bruno Pérez, o assessor Yuri Darlon Góes de Almeida e a gerente de projetos Tereza Raquel Gonçalves Ferreira receberam R$ 3.656 em diária. O restante refere-se às passagens. Olha, coisas importantes aqui. Primeiro, o valor pouco importa. É só R$3 mil, é só R$18 mil, pouco importa. O que importa é o que essas pessoas foram fazer lá. O ministro agora que dê seus pulos para provar que ele foi viajar. Ele e os assessores a trabalho. Se não foi viajar a trabalho, se usou... Uma coisa é assim, você ir viajar uma agenda oficial e depois, sei lá, numa festa. Tudo bem, ninguém tá impedindo as pessoas de fazer o que elas bem entenderem. E não vamos misturar as coisas também, gente, porque no ano passado teve uma polêmica em relação a Aniele Franco, que teria usado o avião da FAB para ver um jogo do Flamengo, um jogo da seleção, sei lá o que era que tinha no Maracanã. O que na verdade é falso, é uma mentira. Aquilo lá foi publicado de um jeito completamente mentiroso, porque tinha a assinatura de um protocolo, de um programa, de um projeto do governo lá, que se deu no Maracanã, que tinha a ver com a área de esportes. Então tudo bem, as pessoas têm que assinar, é um momento festivo, vai começar um projeto, um programa, e aí decidiu-se fazer lá no Maracanã, durante um jogo, eu não lembro se era da seleção, ou o que acho que era da seleção até. Isso é uma coisa, tá? Ninguém tá obrigando agente público, servidor público, instituições de Estado não pode ir em lugar nenhum, não é isso, não tem nada a ver com isso. Agora, se o ministro e os assessores viajaram com dinheiro público para pular carnaval, me desculpa, pouco me interessa que tenha usado 1 centavo, R$1, R$0,5, não interessa. É um absurdo, não deveria acontecer e deveria ser punido. Eu acho que não vai dar tempo de punir o tal do ministro Macedo, porque ele deve sair agora em março para disputar as eleições em Aracaju, prefeitura de Aracaju, não vai dar tempo. Então, veremos o que acontece. Vai ser aberta, como vocês viram, uma apuração pela própria Presidência da República, mas, sobretudo, uma operação pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União para tentar entender exatamente o que aconteceu. Vou fazer só uma observação em relação a essa matéria em específico, tá? E vocês sabem que o meu compromisso aqui é deixar todo mundo que assiste o programa alerta em relação a como as coisas são feitas. Essa matéria é uma matéria publicada pelo Estadão e por um repórter que tem um histórico recente muito ruim, que é o tal do Tárcio Lohan, que é o mesmo repórter da matéria da tal da Dama do Tráfico. Tá bom? Então, atenção. Vamos ver, vamos olhar com atenção e vamos esperar dados um pouco mais concretos para saber exatamente o que aconteceu. Se de fato o ministro fez o que parece que ele fez, é um completo absurdo e, na minha opinião, tinha que ser tirado do cargo em 3 minutos, sem nem pensar. Isso não pode mais ser admitido, ponto final. Não é admissível. Não é admissível. Ou a pessoa está ali para trabalhar, ou a pessoa está ali para fazer campanha e trabalhar pelos próprios interesses. As duas coisas junto não dá, tá, gente? Mas, de novo, é uma matéria publicada pelo Estadão. Eu, desde o ano passado, estou com os 2 pés atrás em relação ao que é publicado no Estadão. Porque a qualidade, vou ficar só nisso aqui, tá? A qualidade de apuração e edição é ruim, no geral. Vou ficar só nisso para não ultrapassar a fronteira, mas vocês sabem exatamente o que eu estou pensando. Nós vimos a matéria da Dama do Tráfico. Nós vimos a matéria como ela foi conduzida, editada e publicada. Ela tinha um erro crasso, fundamental, que qualquer editor sério, competente,
mesmo em início de carreira, ou derrubaria aquela matéria, ou no mínimo pediria mais apurações. Ponto. Questão técnica. Questão técnica simples. Então, 2 pés atrás aqui. Igreja de Silas Malafaia, incluída na dívida ativa do Rio de Janeiro. Débito de quase 3 milhões de reais, é isso? Ah não, débito de quase 3 mil reais é por não pagamento da taxa de incêndio, tributo anual do Corpo de Bombeiros. Ô Malafaia, tira 3 contos do bolso aí, Malafaia. Pelo amor de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, eu não sabia que era o nome esse, do pastor Silas Malafaia foi incluída na dívida ativa do Estado no Rio de Janeiro, segundo o UOL, um débito de mais ou menos 3 mil reais aí, porque não pagou a taxa de incêndio do Rio de Janeiro. Atenção, Malafaia, é o seguinte, você pode aderir ao programa Regularize do governo federal para parcelar a sua dívida ativa, né? 3 pau aí, está devendo mais ou menos, pode ter um desconto de até 70%, então vai ficar aí mais ou menos o quê? Uns R$ 1.100, R$ 1.200, e pode parcelar em até 145 vezes. Então o senhor Silas Malafaia, entre no site do ICL Notícias e regularize a situação da sua igreja perante a sua dívida ativa com a União. Grades de proteção do Congresso Nacional são retiradas após 1 ano. As proteções foram instaladas depois da invasão do 8 de janeiro. Estavam lá, quem vai a Brasília, ou mora em Brasília, virou uma paisagem tristemente natural, né? Porque estava tudo cercado lá. O Palácio do Planalto era o único prédio ali da Praça dos Três Poderes que ainda não estava cercado. O Congresso estava e o STF estava também. Para quem não conhece Brasília, fica tudo ali, né? Fica o Palácio de um lado, o STF no lado oposto e o Congresso no meio, ali entre os dois, um pouco mais à frente. E aí, na cerimônia que teve do 8 de janeiro, essa semana, que o ICL, aliás, fez transmissão da cerimônia, foi dito lá pelos participantes que as grades seriam retiradas. Se eu não me engano, foi o Rodrigo Pacheco que falou que seriam retiradas as grades para a gente voltar a ter uma normalidade até visual da situação. Não é mais necessário que aconteça isso e espero que não seja necessário no futuro também. PGR aponta a condenação de Feliciano por incentivar discriminação contra LGBTs. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer favorável à manutenção da condenação do deputado federal Marco Feliciano por incentivar a discriminação contra a comunidade LGBT. A PGR defende condenação ao deputado em ofício assinado pelo subprocurador-geral Luiz Augusto Santos Lima, encaminhado ao ministro do Supremo Tribunal Federal Nunes Marques. O órgão se manifestou de forma favorável para que a corte mantenha a decisão da Justiça de São Paulo, que condenou o parlamentar ao pagamento de R$100 mil por danos morais coletivos por estímulo ao preconceito. A 33ª Vara Civil de São Paulo acolheu a ação apresentada pela ONG Ação Brotar pela Cidadania e Diversidade Sexual, após o deputado ter classificado como blasfêmia a parada do orgulho LGBT em São Paulo em 2015. Na ocasião, uma artista trans simulou a morte de Jesus Cristo na cruz. Em maio de 2023, a Justiça bloqueou R$254 mil do parlamentar para garantir o pagamento da indenização. 2015, estamos em 2023... quase uma década depois. É rápido o negócio, né? É bem rápido a coisa. Olha só, gente, tá escalando a tensão lá no Oriente Médio. Ontem à noite, um pouco antes de dormir, notícias começaram a aparecer pela imprensa internacional e também na imprensa brasileira, mostrando que os Estados Unidos e o Reino Unido estão realizando ataques aéreos no Iêmen. Os Estados Unidos e o Reino Unido começaram a realizar ataques contra alvos ligados aos Houthis no Iêmen, disseram 4 autoridades norte-americanas a Reuters nesta quinta-feira. A primeira vez que ataques foram lançados contra o grupo apoiado pelo Irã, desde que ele começou a atacar a navegação internacional no Mar Vermelho no final do ano passado. Os Houthis, que controlam a maior parte do Iêmen, têm atacado as rotas marítimas do Mar Vermelho para demonstrar seu apoio ao Hamas, um grupo islâmico palestino. Os ataques têm afetado o comércio internacional na principal rota entre a Europa e a Ásia, responsável por cerca de 15% do tráfego marítimo mundial. Acredita-se que esses sejam os primeiros ataques que os Estados Unidos realizam contra os Houthis no Iêmen desde 2016.
Antes de continuar aqui, lembrando aquilo que eu sempre falo para vocês, isso aqui é uma notícia publicada pela agência Reuters, republicada pelo UOL e por vários lugares do mundo, né? Então, leiam isso aqui com todas as entrelinhas que a gente tem que ler, né? Porque aqui é aquela coisa, é colocado assim, os Houthis, os terroristas que estão do nada atacando barcos comerciais e estão apoiando o terrorismo, então o contexto é muito maior do que esse, não é mesmo? É muito maior. Obviamente eu não estou defendendo nenhum tipo de ataque a navios civis aqui, não tem nada a ver com isso. Mas há um contexto maior do que isso. Eles decidiram parar navios comerciais e forçar a mudança de rota de navios comerciais, o que nós já vamos ver aqui o que é que isso está causando na economia, principalmente da União Europeia, e esse é o exato motivo pelo qual os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estão tomando atitudes militares. Agora, tem a ver com economia, não tem a ver com mais absolutamente nada. A gente vai ver aqui publicado por um site insuspeito. Insuspeito. Então, calma lá, que há um contexto muito maior nisso tudo. Há um contexto, porque senão fica aquela coisa. Os terroristas barbudos que são apoiados pelo Irã e que apoiam os outros terroristas barbudos estão fazendo cacaca e daí os Estados Unidos vão lá em nome da liberdade e do não sei o que, do Mar Vermelho e... Tá, você sabe, né? Calma lá. É mais complexo do que isso. É muito mais complexo do que isso. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui o real motivo pelo qual os Estados Unidos e a Grã-Bretanha estão bombardeando essas posições Houthis lá no Iêmen. As autoridades que falaram sobre condição de anonimato disseram que um comunicado formal deverá ser emitido em breve para dar detalhes dos ataques. Mais cedo, nesta quinta-feira, portanto ontem, o líder dos Houthis disse que qualquer ataque dos Estados Unidos ao grupo não ficaria sem resposta. Os Houthis, que tomaram grande parte do Iêmen em uma guerra civil, prometeram atacar navios ligados a Israel ou com destino a portos israelenses. No entanto, muitos dos navios atacados não tinham vínculos com Israel, isso aqui segundo a apuração da agência Reuters. Irã condena bombardeio contra Houthis no Iêmen e rebeldes afirmam que vão continuar a atacar navios no Mar Vermelho. O Irã condenou o ataque conduzido pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido contra o grupo rebelde Houthis nesta sexta-feira. Além disso, um porta-voz dos rebeldes afirmou que os Houthis continuarão a atacar navios com destinos a Israel no Mar Vermelho. A operação contra os Houthis foi feita após o grupo rebelde lançar vários ataques contra navios comerciais na região em protesto à guerra de Israel em Gaza. Aqui o negócio está mais correto, né? Porque na notícia da Reuters é porque eles apoiam o Hamas. Quem disse que eles apoiam o Hamas? Se você colocar desse jeito, parece que sim, apoia terrorismo. Então vamos lá, aqui está um pouco mais ajustado o negócio. E de novo, gente, eu não estou defendendo, dizendo, estou falando que pela precisão da complexidade das coisas. Senão fica tudo... Aí parece história em quadrinho, né, gente? Aí o mundo não é assim. O mundo não é assim. Os rebeldes são aliados do Hamas e têm apoio do Irã. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanani, afirmou que os bombardeios conduzidos pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido contra os Houthis nesta sexta-feira atingiram várias cidades no Iêmen. Consideramos que é uma clara violação da soberania e integridade territorial do Iêmen e uma violação das leis, regulamentos e direitos internacionais, afirmou Kanani. Já Mohammed Abdulhassan, porta-voz dos Houthis, afirmou que a operação contra alvos do grupo é injustificada. O governo dos Estados Unidos disse que os bombardeios contra alvos do grupo rebelde devem diminuir a capacidade de ataque dos Houthis no Mar Vermelho. Os norte-americanos também acusaram o Irã de envolvimento nos ataques feitos pelos rebeldes na região nas últimas semanas. Horas após o ataque, a Rússia afirmou que solicitou uma reunião de urgência no Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir o bombardeio. Lembrando que o Iêmen está numa guerra civil brutal, há mais de uma década, se eu não me engano, brutal, da qual pouco se fala, é fato. E é uma guerra, daquelas guerras clássicas que aconteceram no mundo, principalmente a partir do século XX, aquelas proxy wars que fala, né? Superpotências lutando uma guerra em um país estrangeiro. Isso acontece no Iêmen hoje. Essa vertente dos Houthis é apoiada pela Rússia, pelo Irã e por outros grupos, e a outra vertente é apoiada pelas tais potências ocidentais. Então não tem nenhum santo nessa história.
Nenhum santo nessa história. A escalada de tensão no Oriente Médio representa um aumento no alerta para que o conflito que se concentra entre Israel e o Hamas possa se estender para outros territórios da região. Os ataques conduzidos pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido nesta sexta-feira foram feitos via água e ar, com o uso de submarinos, navios e aeronaves. Alvos militares foram atingidos, as instalações guardavam drones, mísseis balísticos e de cruzeiro, além de radares costeiros e de vigilância aérea. Esses foram os primeiros bombardeios contra o grupo desde que os rebeldes começaram a atacar navios comerciais no Mar Vermelho no final de 2023. Nas últimas semanas, militantes do grupo rebelde, apoiados pelo Irã, intensificaram ataques contra os navios comerciais em protesto à guerra de Israel em Gaza. Além disso, os Houthis controlam boa parte do Iêmen. Desde novembro, pelo menos 27 ataques conduzidos pelo grupo rebelde contra navios foram registrados na região. Em dezembro, por exemplo, um navio norueguês foi atacado por um míssil na costa do Iêmen. O grupo prometeu continuar os ataques até que Israel interrompa o conflito em Gaza e alertaram que atacariam navios de guerra no ZEUA dos Estados Unidos se o próprio grupo da milícia fosse alvo. Os ataques Houthis perturbaram o comércio internacional na principal rota entre a Europa e a Ásia, que representa cerca de 15% do tráfego marítimo mundial. Portanto, lá pelo 20º parágrafo da matéria, como vamos demonstrar daqui a pouco, em uma reportagem de um site nada suspeito, tá aqui, ó, o grande problema. Tá atrapalhando o senhor capitalismo, principalmente na Europa. Como diz a própria matéria aqui, essas ações desse grupo contra navios comerciais que passam ali, lembrando que o Iêmen tá ali, né, naquela embocadura do estreito ali, para sair dali entre a África para entrar no Mar Vermelho, para entrar no Mediterrâneo, para fazer todo o comércio ali na Europa, aquela coisa toda. Isso acontece com alguma frequência desde 2015 e aparentemente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha nunca se preocuparam com isso, porque não era aparentemente muito relevante. Agora a coisa escalou porque está atrapalhando de fato ali no canal de Suez. Vamos ver como é que está rolando isso? É o seguinte, ó. Bom, antes de mais nada, o ministro britânico afirmou que ataque contra Houthis no Iêmen foi ato de legítima defesa, sempre é defesa, claro, sabemos, né? Como o exército de Israel, né? As forças de defesa de Israel. É bonita a semântica da palavra, né? É muito bom a maneira como se usa a língua para mentir para as pessoas. As forças de defesa de Israel. Exatamente o que a Grã-Bretanha está defendendo atacando um grupo rebelde no Iêmen? Defendendo o quê? Os Houthis estão atacando Londres, por acaso? Estão atacando Manchester? Não me resulta que estejam fazendo isso, não é mesmo? Então, vamos lá para a boa e velha hipocrisia das potências europeias e dos Estados Unidos. É claro que isso é destaque nos jornais, principalmente do norte global, ocupa praticamente a primeira parte da capa, quase toda, né, do New York Times hoje, pela manhã, e de outros jornais também, não vou trazer os outros todos, mas elas mais ou menos se repetem, e aqui o New York Times dá destaque para isso. Então, os Estados Unidos e aliados atacam Houthis no Iêmen, os ataques expandem, segundo o New York Times, o battleground, né, o chão de batalha ali, o território de batalha, no Oriente Médio. E logo abaixo, os Houthis prometem responder aos Estados Unidos depois de serem atacados no Iêmen. E aqui temos uma notícia meio colateral, publicada também pela Bloomberg Linea, que mostra o real motivo desses ataques, como diz o primeiro-ministro britânico, de defesa dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Tesla suspenderá a produção em fábrica alemã por conflito no Mar Vermelho. A fabricante de veículos elétricos paralisará a maior parte da produção de carros elétricos na sua única fábrica europeia por 2 semanas devido a interrupções do fornecimento causados por conflitos no Mar Vermelho, informou a Reuters. É claro que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha não estão bombardeando os Houthis por causa da Tesla. Somente. Isso aqui é um exemplo. Obviamente não é só a Tesla que está indo bater lá na porta dos
ministros de guerra dos países europeus falando, olha, vocês podem matar uns caras lá porque não está chegando chip para eu fabricar meus carros aqui. Esse é o motivo, né, gente? Vamos lá. Vamos organizar o pensamento nessa manhã de sexta-feira aqui, 7h40 da manhã, 12 de janeiro. Esse é o motivo, óbvio. Os caras foram lá e começaram a encher o saco, falaram, gente, não tá dando mais aí. Ah, mas isso aí tá rolando desde 2015, vocês nunca se importaram, mas é que agora tá demais. Tá muito agora, entendeu? Vou ter que parar minha fábrica aqui, ó. A Tesla vai suspender a maior parte da produção de carros em sua única fábrica europeia por 2 semanas, devido à interrupção causada, interrupção do quê? De componentes, porque dali, pelo Estreito de Suez, chegam as coisas que são produzidas principalmente na China. Você sabe que não tem carro Tesla sem China. Não tem nada no mundo sem China, na verdade. Então não é só a Tesla que está com problema. A fábrica de elevador lá da Alemanha, né? A fábrica que conserta lá o maquinário das empresas que produz o queijo grana padano lá na Itália, está sem peça porque não está chegando, entendeu? Tudo isso, é a reação em cadeia. A montadora de veículos elétricos interromperá parcialmente o trabalho na fábrica de modelo Y, utilitário esportivo, perto de Berlim, de 29 de janeiro a 11 de fevereiro, à medida que fornecedores alteraram as rotas de transporte, informou a agência de notícias. Enquanto a Tesla está com atividades afetadas, um porta-voz da BMW afirmou que não há impactos na cadeia de suprimentos no caso da BMW e a produção está seguindo conforme planejado. A Tesla não respondeu às ligações da Reuters para tentar entender mais ou menos o que estava acontecendo por lá. Nos últimos 2 meses, houve uma série de ataques a navios na rota de trânsito essencial do Mar Vermelho, principalmente por militantes Houthis apoiados pelo Irã, obrigando as embarcações a navegarem milhares de milhas ao redor da África para chegar, portanto, na União Europeia. Durante a noite de sexta-feira, os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram ataques aéreos em mais de 60 alvos de rebeldes Houthis no Iêmen, provocando ameaças de retaliação e aumento nos preços de petróleo. Os tempos de transporte consideravelmente mais longos estão criando uma lacuna nas cadeias de suprimentos, segundo a Reuters, mencionando uma declaração da própria Tesla. Então tá aí o motivo. Não é autodefesa, não é, como disse o Joe Biden ontem, né? Isso ameaça a liberdade, né? É uma ameaça à liberdade. Não tem nenhuma preocupação, gente, para além do fato de que isso é um conflito que acontece lá no Iêmen, tá? Ninguém no Reino Unido está preocupado com isso, não é um problema da União Europeia, ninguém nos Estados Unidos está preocupado com isso. Os caras estão fazendo guerra em outro país, como já falei, por um lado tem as potências ditas ocidentais, do outro lado tem a Rússia lá, tem o Irã, é briga de cachorro grande, é uma proxy war, os caras estão fazendo guerra entre eles, mas para não se matar entre eles, estão matando pessoas em outro lugar. Agora esse negócio está incomodando só agora, de fato, ali no Mar Vermelho, porque você viu aí, o Elon Musk vai vender menos carro. Tá aqui, ó. Bloomberg Linha é um site de mercado, tá bom, gente? Isso aqui não é o Pravda, não, tá? Não é o Pravda. Isso aqui não é nenhuma agência de notícias controlada pelo Estado chinês, tá bom? Então não tem nenhum viés nisso aqui, inclusive. Muito bem, sabem como isso aqui poderia ser evitado? Simples. Cessar o fogo em Gaza. Então vamos voltar um pouco, né? Vamos voltar um pouco juntos aqui. Ah, mas também, Leandro, os caras estão lá bombardeando navios civis. Isso não é legítimo. Eu também não acho que seja legítimo, não. Também acho que não seja. Agora, o jeito de evitar isso é fazendo o quê? Bombardeando os caras lá? Vocês acham que vai adiantar? Ah, tá bom, bombardearam a gente, agora a gente vai parar. Vocês acham que vai parar? Vai adiantar? Como que dá para resolver isso? Fazendo dança da chuva? Simpatia? Colocando o Santo Antônio de cabeça para baixo no copo d'água? Ou com cessar-fogo em Gaza? Se houvesse um cessar-fogo em Gaza, muito possivelmente esses ataques que estão acontecendo com muito mais intensidade
desde o início da invasão de Israel em Gaza, não estariam acontecendo. Agora, o senhor Elon Musk e os outros capitalistas europeus e estadunidenses, ao invés de tentar combater o problema na raiz, não, nisso ninguém vai se meter. Papai Biden, vai lá jogar uma bomba na cabeça desses caras aqui, para pelo menos ver se eles dão uma maneirada. Cessar fogo em Gaza? Não, não precisa. Não precisa. É o real motivo pelo qual isso está acontecendo. Vamos lá para uma notícia publicada hoje pela Folha de São Paulo. 13 indígenas ficam feridos em novo ataque no Paraná e Força Nacional deve atuar na região. Indígenas do povo Avá-Guarani foram novamente atacados na noite desta quarta-feira no município de Guaíra, no oeste do Paraná, onde há um longo histórico de violência. 13 indígenas foram alvejados e estão hospitalizados. A suspeita, claro, é de que a ação tenha sido organizada por fazendeiros, de acordo com denúncias que chegaram ao Ministério dos Povos Indígenas. A pasta disse em nota que a atuação da Força Nacional de Segurança na área foi autorizada no fim da tarde dessa quinta-feira pelo ministro de Justiça e Segurança Pública, ainda o Flávio Dino. A presença da Força Nacional local tinha sido pedida pelo Ministério dos Povos Indígenas em dezembro, logo após um ataque à mesma comunidade, portanto demorou, né, doutor? Demorou. Foi pedido em dezembro, aí demorou, e aí precisou acontecer 3 novos ataques para não, aí sim, agora parece que a coisa é séria. É impressionante como isso aqui não é prioridade de quase ninguém no Brasil, né, gente? Quase ninguém. No discurso é lindo, no discurso é maravilhoso. Na prática, se importa mesmo quando tem muita notícia, quando a imprensa vai lá fazer matéria, e depois que o negócio desaparece, também todo mundo desaparece. A gente está vendo isso com os Yanomamis de novo aqui, agora, no Brasil, de novo. Tudo que aconteceu em janeiro do ano passado, a situação terrível dos Yanomamis, melhorou? Melhorou, um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Pouquinho. Agora, a coisa segue. Aliás, ontem, o Rubens Valente, repórter da agência pública, um dos melhores repórteres do Brasil, disparado, um repórter super experiente, muito técnico, muito competente, que cobre a questão indígena há muito tempo. Tem, aliás, um livro brilhante publicado sobre isso, chamado Os Fuzis e as Flechas. Para quem quiser, eu aconselho você dar uma olhada no livro. Dá uma leitura aí de final de semana, de janeiro, aí da praia e tal, aquela coisa toda. Quem tiver o hábito de leitura ainda, cada vez menos gente, infelizmente, né? Os Fuzis e as Flechas. Dei uma olhada nesse livro do Rubens Valente. Ele deu uma entrevista brilhante ontem de manhã, no ICL Notícias, primeira edição, mostrando que o Exército Brasileiro, em atos de insubordinação à presidência da República, ao presidente da República, se nega a cumprir ordens dadas expressamente por um decreto da presidência da República para ajudar os demais órgãos de Estado, IBAMA, FUNAI, os outros órgãos de Estado, a própria Polícia Federal, a combater a ação dos garimpeiros na terra indígena Yanomami. No ano passado, depois de uma denúncia feita pelo site Sumaúma, que é o site fundado pela jornalista Eliane Brum, que aliás mora na Amazônia há muitos anos já, nós vimos aquela situação terrível dos Yanomami. Aquelas imagens chocantes, que eu não vou mostrar aqui, porque eu toda vez que vejo aquilo lá, assim, ó, bem eu não fico. Sinceramente, a gente comentou sobre isso no ICL Notícias, segunda edição na terça-feira. O Chico Pinheiro e a Gabi Varela até colocaram de novo aquela foto da repórter Sônia Bride, outra repórter brilhante também, carregando aquela criança Yanomami no colo. Eu fiquei, assim, me fez mal de novo ver aquilo. Me fez mal. E o Rubens Valente mostra que o Exército se nega a cumprir o que o decreto do presidente, que é quem manda no Exército, manda cumprir, que é fazer todos os esforços possíveis para organizar o que acontece no território Yanomami. O Exército se negou a cumprir, inclusive, envio de mantimentos, de comida, dizendo que não sei o que não tem como, que o helicóptero, que o biriri, que a pista de pouso, que não sei o que. E o Rubens Valente mostra ontem, nessa entrevista, no ICL Notícias primeira edição, desmonta, ponto a ponto ali, que na verdade, claro que é possível fazer. É uma questão de insubordinação. O Exército Brasileiro se nega a ajudar a população brasileira. Se nega.
Bom, o conflito lá no Paraná envolve a área da terra indígena Tecorra-Guaçu-Guavira, que está em processo de regularização fundiária. Segundo o governo federal, nos dias 23 e 24 de dezembro, 2 aldeias foram atacadas com emprego de milícia rural privada. Aposto um dedo como essa milícia rural privada tem arma de CAC. Para variar um pouco só, né? A Comissão Guarani Iurupá, que organiza e congrega as aldeias do povo Guarani no sul e do sudeste do país, divulgou um vídeo em suas redes sociais em que aparece uma pessoa ferida caminhando com ajuda. A organização diz que um dos 3 indígenas feridos é um líder espiritual da comunidade e também disse que a Polícia Federal demorou a chegar ao local e não prestou assistência aos indígenas. A reportagem da Folha de São Paulo entrou em contato com a PF nessa quinta-feira, mas ainda não teve resposta. A investigação sobre o episódio deve ficar a cargo da PF em Guaíra. Muito bem, tá aqui o vídeo. Deixa eu dar um play rápido aqui pra gente só ter uma ideia, né? Deixa eu ver se consigo deixar isso aqui maior. Não dá pra deixar maior esse negócio aqui, gente? Pera aí, acho que dá pra abrir numa outra tela aqui. Esse aqui foi o vídeo divulgado, então, por essa organização que defende os povos indígenas na região. Dá pra ver uma pessoa aqui com as pernas, né, ensanguentadas, sendo carregado com a ajuda de outra pessoa. Esse aqui é o ataque que aconteceu, portanto, essa semana. Vamos lá para a revista Fórum. Viúva de João Goulart receberá indenização por perseguição sofrida durante a ditadura militar. Maria Tereza Goulart, viúva do ex-presidente da República João Goulart, o Jango, receberá uma indenização da União por danos morais relativos à perseguição sofrida por ela e pela família, contra ela, na verdade, e contra a família, durante a ditadura militar dos anos 60, 70 e 80 no Brasil. Foi o que decidiu o juiz Bruno Rich Fagundes de Oliveira, da 4ª Vara Federal de Porto Alegre. A decisão ainda cabe recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o famoso TRF4, e, segundo a Agência Brasil, a Advocacia Geral da União já foi informada da decisão e avalia medidas cabíveis. A União foi condenada a pagar, atenção, João Goulart foi tirado da presidência da República, os militares deram um golpe de Estado no Brasil, o João Goulart foi morar no Uruguai, porque tinha que sair do país, não tinha jeito, era isso, ou ser preso, torturado e assassinado, sabe-se lá o que podia acontecer com ele, como aconteceu com várias pessoas, aliás. A família do João Goulart, obviamente, foi perseguida, foi espionada, já há provas fartas disso, inclusive documentos que foram colocados públicos durante o governo Dilma Rousseff, que estavam na Biblioteca Nacional e também em várias outras dependências do Brasil, documentos do SNI, do DOPS, mostram que o Jango foi espionado, há fotos lá do Jango, os militares infiltravam convidados nas festas de aniversário que ele dava no Uruguai, isso tudo documentado. Então tudo isso aconteceu com a família do João Goulart, com a viúva do João Goulart, e a indenização que ela vai receber agora, atenção, ainda cabe recurso, então não está nem decidido isso. Ainda cabe recurso. Décadas depois, é de gloriosos R$ 79.200. Então nós temos no Brasil um crime de Estado cometido por agentes de Estado, o que sempre é mais grave, porque você tem a força do Estado, o poder público, as instituições, pagos com impostos, mantidos pela sociedade civil, e você usa isso contra a sociedade civil. Então isso é sempre mais grave. A família do João Goulart, que foi espionada pela ditadura, que teve que se exilar no Uruguai, ela sustentava o aparelho repressor que a reprimiu. Grosso modo, assim, do jeito mais simples, digamos assim, através dos impostos, por exemplo. Então você paga o Estado para o Estado praticar vigilância e terrorismo contra você. E aí, agora receberão gloriosos pouquinho menos de R$80 mil. E o entendimento dessa ação é porque a ex-primeira-dama sofreu perseguição política, foi exilada juntamente com seus filhos durante a ditadura militar. A decisão indicou ainda danos ao direito de personalidade da viúva de Jango e injusta privação dos direitos de cidadania.
O grupo familiar do ex-presidente, como um todo, teve que suportar os danos decorrentes de tal ato de exceção, que se iniciaram com a fuga do território nacional e tiveram desdobramentos ao longo de mais de uma década e meia de perseguição política. A Justiça considerou que a situação de perseguição foi reconhecida pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e mencionou o monitoramento ilegítimo de Jango durante o exílio. Eu acabei de citar isso aqui, né? O Jango foi espionado pela ditadura no Uruguai. Então é isso, né, gente? Meio que, vamos dizer assim, que vale a pena, né, você dar um golpe de Estado no Brasil, porque aí, décadas depois, se você insistir muito, você vai conseguir essa reparaçãozinha. Punição aos agentes que praticaram espionagem na família Goulart, zero. Não aconteceu nada. E nem vai acontecer. A gente está vendo aí que passou um ano já do governo Lula e a comissão chamada Comissão da Verdade, a Comissão dos Mortos e Desaparecidos da ditadura, não foi reinstalada. Assim, parece que não tem vontade de ninguém de mexer nesse negócio de novo. Tá bom? Ó, o programa está acabando. Ontem nós mostramos aqui, novamente, o nosso brilhante vídeo, né? O nosso vídeo do Recall. Para quem não sabe, é o nosso vídeo que mostra aí a dura realidade de quem se acha rico. O CEO de MEI, né? O milionário do Toyota Corolla Cross. A gente mostrou ontem aqui e várias pessoas pediram para a gente mandar o vídeo no nosso grupo de WhatsApp. Então nós mandamos ontem um vídeo no nosso grupo de WhatsApp, quem quiser pode pegar lá, encaminhar para o seu tio Bolsominion para dar um pouco de risada. Se ele ficar muito doidão e responder coisas agressivas, você não responda. E aí a gente vai mostrar o vídeo de novo hoje, então, para encerrar a sexta-feira. Tá bom, gente? Tá acabando o programa, sexta-feira, 12 de janeiro, 7h57 da manhã. Este foi o Desperta ICL, nós voltaremos na segunda-feira, 7 horas, horário de Brasília, ao vivo. E agora começa o ICL Notícias, primeira edição. Fiquem por aí, que a gente tem programação aqui no ICL até o meio-dia, terminando lá com o rolê ICL. Tá bom? Na hora do almoço. Beleza? Um beijo para todo mundo, cuidem-se, tchau. Atenção, proprietários dos veículos Toyota Hilux, Nissan Kicks, Volkswagen Nivus, Mitsubishi Pajero Sport, Jeep Gladiator Rubicon, Hyundai Creta, Citroën C4 Cactus, Chevrolet Camaro e similares de diferentes marcas que compraram seus carros em prestações ou depois de suarem fazendo hora extra no trabalho, este aviso é para vocês. Saibam que não estão na lista dos mais ricos do Brasil e que não deverão ser taxados como as 2.500 pessoas que têm juntas cerca de 850 bilhões de reais de patrimônio e aplicam em fundos exclusivos e que só rendem e não pagam impostos. Se a senhora ou senhor não fazem parte deste grupo, sejam justos e apoiem que os super ricos paguem impostos como vocês. Todo ano em janeiro a gente se reúne para o nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões para o mercado financeiro, o que eu acho que vai acontecer ao longo do ano que está começando. A gente costuma acertar bastante, mas em 2023 aconteceu o impensável. A gente acertou tudo, absolutamente tudo que a gente previu. A gente acertou mais que os bancos, mais que as corretoras, mais que as casas de análise. Por exemplo, a Bolsa. Ela começou o ano ali meio que no mesmo lugar, sem ir para lugar nenhum, sem nenhuma direção. Mas do meio para o final do ano ela subiu e acabou tendo um resultado positivo. Porém, diferente do ano anterior, ela não se destacou em relação aos mercados internacionais. Em outras palavras, teve um alfa menor do que no ano anterior. Vamos ver o que eu previ no Mapa da Mina de 2023? O Ibovespa ele deve ter um primeiro semestre sem grandes movimentos direcionais. Ao longo do ano de 2023, a Bolsa, essa é a minha previsão, é a minha expectativa, a Bolsa parece ter maior probabilidade de alta do que de queda, mas com menos alfa em relação aos mercados externos do que em 2022. Pois é, na mosca. Impressionante, né? Inclusive com a riqueza de detalhes, com essa história de alfa e etc. Quer saber as minhas previsões para o ano de 2024? O encontro vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília.
Se inscreve agora no link aqui em cima ou aqui embaixo, gratuitamente, e chame seus amigos e amigas para participar. Em 2023, quem participou se deu bem. Agora é a sua chance de se dar bem em 2024 ouvindo as nossas previsões.